Amém, irmãos, boa noite. Graça e paz do Senhor. Já tivemos muitas riquezas aqui hoje, e hoje foi uma reunião que o Espírito Santo direcionou os irmãos da liderança a destacarmos o Lauro. Então, Lauro, ele foi destacado nas orações, porque Lauro, só para os irmãos talvez que estejam visitando, visitantes, é um pastor muito querido, e que nesse momento passa por um momento muito delicado do ponto de vista médico, e a igreja tem se levantado em prol desse pastor que tem dado a sua vida por nós. Nós o amamos muito. Quero dizer aos irmãos, Lauro é um homem, um dos mais admiráveis que eu conheço, o coração em Deus, daquilo que Cristo tem feito na vida dele, é admirável. Nós vemos um óleo muito precioso sobre ele, e todos nós somos constrangidos pelo testemunho de Cristo na vida dele e da casa dele. E hoje é um dia que nós então estamos destacando Lauro nas nossas súplicas. Mas agora eu vou mudar o eixo um pouco para outro aspecto que Deus quer falar conosco, com a igreja do Senhor. Especificamente com a nossa congregação, creio que é para a igreja, mas foco somos nós aqui hoje. E os irmãos sabem que quando eu vou compartilhar a palavra, eu tenho muito temor de não falar muito dos meus testemunhos pessoais, porque às vezes a gente confunde as coisas. Então tento sempre trazer a palavra, para que a palavra seja o cerne, não o testemunho em si, embora haja muito valor no testemunho. Mas o Senhor, Ele me direcionou essa semana de um modo diferente. Então eu quero contar um testemunho para os irmãos. Quero dizer aos irmãos que o que eu vou contar aqui vai ser com muito temor diante de Deus, para que nenhuma palavra que eu colocar aqui para os irmãos esteja fora daquilo que o Senhor falou ao meu coração. Quero dizer aos irmãos que o que eu vou colocar hoje, eu coloquei para o presbitério, os irmãos estão comigo, e sobretudo, eu estive com o Lauro na segunda-feira, no hospital, fiquei à tarde com ele, relatei para ele, e ele está junto comigo nisso aqui, tá, queridos? Eu creio que Deus quer falar com a igreja, com tudo isso. Lauro, quando foi para o hospital, naquela primeira ocasião, ele ficou 40 dias. Deus havia falado duas coisas bem retumbantes para ele. Uma delas é que ele não ia sair do hospital logo, que ele ia ficar 40 dias. E a outra coisa que Deus falou com ele é que Deus queria falar com a igreja através dessa enfermidade. E de fato, Lauro ficou exatamente 40 dias no hospital. Quando ele teve alta no dia 39, por uma ocasião agora que eu não lembro, ele teve que esperar um pouquinho mais por uma questão burocrática e saiu no 40º dia. Não sei se os irmãos sabem desse testemunho. Deus falou com ele lá na entrada e ele ficou 40 dias cravadinhos. E tinha algo além disso, que Deus queria falar algo muito específico à igreja do Senhor. Essa semana, eu estava na minha casa, escrevendo um texto para motivar os irmãos na oração. Deus tinha repartido um texto bíblico comigo e com a Ju, que não está aqui. Eu vou só pedir para os irmãos lerem esse texto, está em 2 Reis, por gentileza, Ana. 2 Reis, capítulo 6, verso 15 e 17. E eu quero que os irmãos pensem bem nesse texto. Diz assim: o servo do homem de Deus, veja, não foi o homem de Deus, foi um servo do homem de Deus, levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e cavalos de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço, que é esse servo do homem de Deus, disse a Eliseu, o homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo,
porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Depois nós vamos voltar para o texto. Então eu vou falar do testemunho. Eu estava na minha casa, com a minha família, tinha acabado de escrever um texto com base nesse verso para os irmãos, algo que o Senhor tinha dado ao nosso coração muito forte. Era segunda-feira, e quando eu tinha acabado de escrever, eu fechei o computador e eu senti uma compulsão muito forte no meu coração. Eu saí, fui para o quarto, chorando, já chorando, e eu falei: amor, eu não estou conseguindo ficar aqui sem chorar, eu preciso ir para o quarto. Eu fui para o meu quarto, fechei a porta. E ali eu senti uma presença de Deus como poucas vezes eu senti na minha vida. Me lembrou muito a minha conversão, porque na minha conversão eu senti como se Jesus estivesse do meu lado de forma corpórea falando comigo. E eu só caí de joelho, coloquei meu rosto e só pedia perdão. Nem sabia porque que eu estava pedindo perdão na ocasião, mas só dava vontade de pedir perdão, 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 perdão. Porque de algum modo eu vislumbrava a perfeição daquele homem que estava falando comigo. Contrastava com a minha imperfeição e eu pedia perdão, perdão, perdão. E a mesma experiência eu tive nessa segunda-feira. Quando eu me deitei no chão, eu comecei a pedir perdão. Eu nem tinha um motivo específico, mas eu só pedia perdão. E aí eu comecei a orar, a clamar, e um clamor veio ao meu coração que não era meu. Era uma força dentro de mim que orava. E essa força orava pelo Lauro, pela Giana, pela Elise, pelo André, pelo Rafael. E Deus dava orações muito específicas que eu não vou abrir, mas eu fiquei um tempo só nisso, orando, e o tempo foi passando, eu não fui nem percebendo. E eu fui orando, orando, orando. E eu chorei tanto, que eu estava com a cara extremamente inchada. Aí eu ia sair para a sala, só que eu falei: não, eu estou com a cara inchada demais, não quero que meus filhos me vejam assim, eles vão ficar assustados. Aí então, os irmãos sabem que eu não sou místico, né, irmãos? Vocês sabem que eu sou muito racional. Aí eu fui então, falei: vou tomar um banho. Fui tomar banho. Quando eu fui tomar banho, eu achei que ia cessar. Aí o Senhor falou assim: eu quero falar mais com você. Aí eu comecei a falar: fala, Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir, Senhor. Fala o meu coração. Aí o Senhor me trouxe à memória esse versículo. Eu lembrei de uma pergunta que na reunião de liderança o Alfredo tinha feito. Essa pergunta veio, que era a seguinte. A pergunta dele é assim: Lauro falou que Deus queria falar com a igreja, algo específico. E aí, irmãos, alguém sabe o que é? E na reunião, todo mundo ficou ali, né? Tentando pensar algumas coisas, mas saímos da reunião falando assim: nós precisamos orar, porque precisamos saber. E aí, nessa experiência, isso veio ao meu coração. Saiu o foco do Lauro, veio a igreja. E Deus, eu falei assim: Senhor, é isso? O que o Senhor quer falar? Aí o Senhor me deu esse versículo. E quando esse versículo veio ao meu coração, eu caí de joelho, em posição fetal. Irmãos, isso tudo é muito atípico para mim, vocês sabem, vocês me conhecem. Eu caí em posição fetal e chorava, 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 chorava. Aí o Senhor falava assim: a minha igreja não sabe o que, Senhor?
ela não sabe que ela está em guerra. Não era pela vida do Lauro. Ele falou assim: a minha igreja vive numa guerra, mas os olhos estão fechados e ela vive como se estivesse num parque de diversões. Isso me inclui, tá, irmãos? Tudo que eu falar, eu vou me incluir. Eu comecei a chorar. Aí Deus falava assim: eu quero o meu filho. Eu não quero que ninguém seja um moço. Eu não quero que ninguém seja um servo do homem de Deus. Eu quero que todos sejam Eliseus. Eu quero abrir os olhos de todos eles, sem exceção. Aí Deus falava assim: eu quero encher o meu povo com o meu espírito. E ele falava assim: todos eles, sem exceção, eu quero enchê-los com o meu espírito. Aí eu comecei a chorar, e aí vem a parte mais forte. Eu comecei a chorar. Isso, irmãos, foi muito tempo, tá? Quando eu comecei a chorar, eu falei assim: Senhor, mas por que isso não acontece? E nesse instante, eu entrei numa posição como se eu estivesse no vaso sanitário de frente, e eu comecei a vomitar. Eu não vomitava, mas era o ímpeto de vômito total. Os irmãos sabem, quando vem aquele vômito, você não consegue cessar o vômito, ele simplesmente sai. Então era um ímpeto de vômito, e eu vomitava, a ponto da minha garganta começar a doer muito. Eu já não estava aguentando mais, eu não parava de vomitar e gritar. E aí eu tive uma visão, que dentro da minha boca saía um líquido preto viscoso. E aí eu falei: o que é isso, Senhor? Aí o Senhor, eu falo isso com muito temor, é o lixo lícito deste mundo. É o lixo lícito desse mundo. E aí, irmãos, eu não conseguia fazer outra coisa senão pedir perdão. E aí eu falei assim: Senhor, esse sou eu? Aí ele falou: não, é você também. Isso é o que está dentro do meu estômago, porque é o meu corpo, e eu estou vomitando essas coisas. E aí, irmãos, eu comecei só a chorar e clamar pela igreja do Senhor. Clamar e falava: Senhor, o Senhor está tirando esse lixo de nós? É isso? É isso que eu estou fazendo. E é para eu encher com o meu Espírito Santo. Isso foi muito forte, irmãos. E a partir disso, eu só chorava. Eu só chorava, pedia perdão, clamava pela igreja, clamava pelo corpo. E aí o Senhor falou comigo assim, que o que Deus quer falar com a igreja, eu não estou dizendo que seja só isso, tá, irmãos? Daquilo que que Deus falou com o Lauro lá atrás, é que nós precisamos nos arrepender de todo lixo lícito do mundo. E eu não estou falando de pecados, porque o pecado vem com o lixo lícito do mundo. O que nós precisamos nos despojar é do lixo lícito do mundo. E aí o Senhor eu perguntei ao Senhor: quais lixos são esses? Aí o Senhor trazia ao meu coração dinheiro, trabalho. Os irmãos vão entender que eu estou falando quando essas coisas se tornam um ídolo para nós. Nós já compartilhamos sobre isso. Ele falava de eletrônicos, séries, celulares, tecnologia. E aí não vou estabelecer nenhuma doutrina, tá, irmãos? Cada um sabe como usar essas coisas. Mas o Senhor começou a apontar todas essas coisas para mim. E a palavra que eu vou compartilhar daqui para frente é em torno disso. Amém?
Eu vou ser curto por causa do horário, então vou falar pelo menos as coisas centrais. No Salmo 63, eu compartilhei uma vez com os irmãos, diz assim: Deus, Tu és o meu Deus, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te almeja, como terra seca, árida e sem água. E o texto vai seguir dizendo, pode, por gentileza, assim, quero Te ver no santuário para contemplar a Tua força e a Tua glória. Esse texto, irmãos, fala de um coração que tem sede de Deus. Um coração que tem anseio pelas coisas do Senhor. Só um minutinho, por gentileza, queridos. Mas também Deus tem anseio por nós. Deus anseia por nós. E essa experiência, queridos irmãos, quando eu saí de lá, é como se eu tivesse percebido esse anseio de Deus por nós. Que Deus nos quer por inteiro, sem limitações, sem barreiras. Que Deus nos quer e Deus abriu um vivo e novo caminho para que nós possamos entrar no Santo dos Santos. Só que nós vivemos como se esse caminho estivesse fechado. E a gente fica ali no santo. O santo é o lugar do serviço sacerdotal. Mas o que Deus está nos convocando é para que nós adentremos no Santo dos Santos. Deus quer seus filhos todos adentrando nesse lugar, para poder beber da vida do Senhor. Porque o Senhor, Ele tem anseio por nós. Vou ler alguns versos para os irmãos. Um que está em Isaías 30, 18, não precisa abrir, é pequeno. Diz assim: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês. E se levanta para se compadecer de vocês. Porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Então você vê, queridos irmãos, que Deus, Ele aguarda a gente como que ansioso para que nós possamos ir a Ele. Em Oséias 11, capítulo 11, verso 8, diz assim: como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo, Israel? E o povo estava numa desobediência contumaz, que não cessava, fazia as piores coisas diante de Deus. E Deus estava, sim, na sua santidade, ofendido com aquilo. Mas aí Deus vai falar com esse povo pecador. E Ele vai falar assim: como eu posso tratá-lo como Adimá? Como posso fazer com que fiz com Zeboim? Aí Ele vai dizer sim, coração de Deus, meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões estão acesas. Em Jeremias 31, 3 diz assim: de longe o Senhor se manifestou a mim dizendo, com amor eterno eu amei você, por isso com benignidade o atraí. Se o Senhor nos anseia dessa forma, por que nós não estamos experimentando dessa vida íntima com o Senhor? Se o Salmo 63 fala assim de um coração que tem sede de Deus, coração, uma carne te almeja como terra seca e árida, ele vai falar assim, como de gordura farta comida, a minha alma se farta de ti. Salmo vai dizer assim: provai e vede que o Senhor é bom. 1 Pedro vai falar bem assim: vocês que são recém-nascidos, desejem o leite espiritual, o alimento espiritual, para que lhe seja dado crescimento. Aí ele vai dizer assim, desse anseio por esse alimento: se é que vocês têm experimentado que o Senhor é bom. O que isso está dizendo para nós? Que não há nada mais maravilhoso do que a bondade de Deus.
E que à medida que nós experimentemos que Deus é bom, as nossas entranhas vão almejar a Deus. Por isso que Pedro está dizendo, se vocês experimentaram que o Senhor é bom, é bondoso, é desfrutável, é deleitável, Ele é bom para o paladar, é saborosa comida para a sua alma, então você vai desejar o Senhor, porque não tem como não desejar. Nós estamos falando de disciplina espiritual, e eu vou entrar nesse aspecto. Porém, antes da disciplina, queridos irmãos, tem algo que é o combustível de toda disciplina, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Agostinho vai falar que o amor a Deus é uma confluência da alma em direção a deleitar-se em Deus. E porque nossa alma se deleita em Deus e experimenta que Ele é bondoso, então nós guardamos os mandamentos. Quem ama a Deus, guarda os mandamentos. E o que Deus quer fazer conosco? Levar o nosso coração, a nossa alma, a nossa força, o nosso entendimento para Deus, para deleitar-se em Deus e experimentar que Ele é bom. E a partir disso, nós vamos praticar as disciplinas espirituais. Jesus Cristo, Ele é supremamente deleitável. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primogênito de toda a criação, o primogênito entre os mortos. A nossa alma suspira pelo Deus vivo, que se manifesta na face de Cristo Jesus. Ele é objetivamente deleitável. Mas eu posso viver a minha vida como se ele não fosse. Isso é uma lástima para todo cristão. Porque se não for assim, nós iremos viver religiosamente, mornos, apáticos. Nós estaremos como os levitas no santo. Não adentraremos no santo dos santos. E eu creio que Deus quer dar uma experiência conosco, pessoal, íntima, no quarto, sem exceção, para cada um de nós, e nós precisamos crer e buscar isso, pessoal, para nos encher do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você, para mim, Deus quer nos encher do Espírito Santo. Deus quer nos encher do seu Espírito. Porque quando Ele nos enche do Espírito, a nossa mente sai das coisas da terra e vai para as coisas do alto. Se a gente está cheio do Espírito, não há mais divisão no nosso coração. Nós vamos amar os nossos irmãos. Eu estava lendo 1 João, as 3 epístolas de João, e a sensação que eu tive é que João escreveu as epístolas só para falar para os irmãos, amem uns aos outros. Vocês precisam amar uns aos outros. A segunda, eu acho que em especial, ele só fala isso basicamente. Vocês precisam amar uns aos outros. E se nós o fizermos, Deus será glorificado e a igreja será poderosa. É o maior testemunho que existe. E eu não consigo amar ninguém se eu não estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós somos incrédulos em relação a isto, de que Deus não vai nos encher. E eu quero dizer que essa incredulidade também, ela está repreendida em nome de Jesus. Porque o Senhor quer e Ele vai nos encher com o Teu Espírito Santo. Esse é o anseio do Senhor para todos nós. E eu creio que Deus quer mudar algumas coisas em nosso coração. Deus nos chama à comunhão com Ele, que não há nada mais caro e precioso que possamos ter, porque o sangue, o preço dessa comunhão, foi o mais elevado de todos. Deus nos chama à comunhão com Ele, o Criador de todas as coisas. E, queridos irmãos, há um buraco dentro de cada um de nós,
que nos gera angústia, aflição, ansiedade, que nos deixa quebrados. Mas esse buraco tem o exato tamanho de quem Cristo é. E só Ele pode saciar a nossa alma. E à medida que Ele sacia, nós almejamos mais do Senhor. E nós precisamos dessa vida. Em Efésios, capítulo 5, não lembro o versículo, não sou tão inteligente quanto o Edson. Graças de Deus, né, Edson? Mas ali fala assim, dos gentios que vivem na vaidade dos seus pensamentos. Aí ele vai dizer assim, esses gentios, eles estão separados da vida que Deus concede. Eu li esse texto um dia atrás, isso foi tão forte no meu coração. Cara, a vida que Deus concede. Não há nada mais maravilhoso do que isso. Então Deus nos chama à comunhão, Ele é a vida. E Ele é a expressão mais bela do amor. E nós precisamos do amor de Deus, porque esse amor de Deus cura a nossa alma, solidifica a nossa vida e nos faz olhar o outro com esse amor. E o Senhor quer limpar os nossos olhos, curar as nossas feridas e nos levar a esse propósito de amar as pessoas. Mas o Senhor também estava falando de guerra nesse encontro. E eu creio que Deus quer também nos chamar, além da comunhão, a um propósito de guerra. Deus quer levantar um povo sólido, com a visão da guerra. Porque as pessoas ao nosso redor estão quebradas, estão necessitadas dessa comunhão com Deus. E elas estão caminhando para o lugar mais tenebroso que existe. E cada pessoa que a gente passa na rua é um campo de batalha, e possivelmente um campo em que não há despojos do Senhor. E o Senhor quer nos levantar como um exército maduro, de homens e mulheres maduros, que usam das armas corretas, as armas espirituais, que são poderosas em Deus. Irmãos, as igrejas, de um modo geral, elas têm sido um espetáculo, estão cheias de gente, é um espetáculo, onde Deus é o convidado principal, mas Ele não está presente no espetáculo, porque virou entretenimento. As coisas de Deus se transformaram em entretenimento, e não pode ser assim conosco. Nós precisamos, aí vem um texto de 2 Reis 6, 15 e 17. Qual era o problema desse moço? Ele não conhecia o Senhor. Ou se conhecia, ele não tinha intimidade com Deus. Estava conversando com a Juliana e a gente estava falando o seguinte: salvação é de graça, mas intimidade, eu vou explicar a frase depois, não é para todo mundo, é para quem quer. Está disponível para todos, mas a intimidade com o Senhor e o amadurecimento espiritual é para quem deseja de todo o coração. Qual era o problema desse moço, além do fato de que ele não conhecia Deus ou conhecia muito de longe? E é por isso que ele não era um servo de Deus, era um servo do homem de Deus. É que esse moço, ele estava desapercebido. Ele estava cego para as realidades espirituais. Os irmãos estão entendendo? O que nós precisamos
E aí, eu creio que é minha oração diante desse texto, de Deus levantar Eliseus, profetas, homens que vêm, e Deus quer fazer isso conosco, irmãos, eu não tenho dúvida disso. Deus não quer nenhum moço entre nós, nenhum servo de um homem de Deus. Deus não quer você assim. Deus quer abrir os seus olhos, abrir os meus olhos, abrir o meu coração, para buscar o Senhor como a tesouros escondidos. Mas esse moço, ele estava o quê? Desapercebido. Ele estava embriagado, espiritualmente embriagado. E eu me lembrei de um texto que está em Lucas, capítulo 21, verso 34, que está escrito o seguinte: o contexto disso aqui é a vinda do Senhor, é o sermão profético, que está em Mateus 24, correspondente com Lucas 21, Deus está falando do fim dos tempos, da grande tribulação e tudo mais, e o retorno tão aguardado dele. E aí, após essa admoestação do Senhor, ele vai falar o seguinte: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Quando eu comecei a perguntar sobre o Senhor, sobre esse moço, o Senhor me trouxe esse versículo ao coração. O que me deixa desapercebido? O que tem me deixado desapercebido? Porque, queridos irmãos, o Senhor quer fazer na vida nossa? Quer. Mas tem uma participação nossa nisso? Tem. Total. Paulo falava que ele trabalhou mais do que todos. Mas não ele, a graça de Deus com ele. Deus quer uma resposta ativa da sua preciosa graça, que Ele já disponibilizou sobre todos nós. Então é Deus quem faz a obra, é Deus, mas Ele nos chama como coparticipantes? Sim. Qual é a nossa coparticipação? Tiago fala assim, que a verdadeira religião é guardar-se incontaminado do mundo e auxiliar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, que nessa ocasião são as pessoas mais vulneráveis. Qual é a verdadeira religião? Guardar-se incontaminado do mundo e auxiliar as pessoas que estão quebradas e precisam do Senhor. A guerra espiritual. Mas o que é guardar-se incontaminado do mundo? É somente não pecar? Não é só isso, irmãos. Em Hebreus 12, capítulo 1, vai dizer assim: para nós nos desembaraçarmos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ele está dizendo de duas coisas que nos embaraçam nessa vida: o peso e o pecado. O pecado nós sabemos qual é, mas quais são os pesos dessa vida que nos embaraçam diante de Deus e nos torna apáticos e mornos? Texto de Lucas 21, verso 34. Ele vai falar de três coisas que engloba tudo. A primeira é orgia. A segunda é embriaguez. A terceira são as preocupações dessa vida. O que é orgia? Porque a gente pensa muito na relação, né? Mas orgia é uma busca desenfreada por prazer. É uma vida hedonista. E eu não estou falando de prazeres necessariamente ilícitos. O que tenazmente nos assedia são os prazeres lícitos. É o lixo lícito desse mundo. É uma busca desenfreada por prazer. Representa uma vida centrada no entretenimento, na satisfação imediata, no viver sem limites. É quando o prazer se torna o centro da nossa busca. Isso é viver uma orgia. Vou falar disso depois um pouco mais. O segundo, embriaguez, que é resultado da orgia.
Embriaguez é falta de percepção das coisas. E quando a gente fala de embriaguez, é uma embriaguez espiritual. É não perceber. Esse moço, ele estava o quê? Embriagado. Ele não tinha percepção da realidade espiritual, só da realidade natural. E, irmãos, talvez muitos de nós estejamos assim, embriagados, sem percepção de Deus. E talvez fechado para o que eu estou falando agora. Mas eu quero, assim, em nome de Jesus, declarar: ouça com todo o quebrantamento do Senhor. Em nome de Jesus, porque isso não é para condenação, irmãos. É para aquilo que Deus quer fazer em nós. Nos levar a um nível de intimidade com Deus. Tirar todo o saudosismo lá de trás. E viver o dia que se chama hoje, em novidade de vida. O depósito que está lá atrás, de experiências, não vale para o dia de hoje se ele estiver morto. Ele precisa ser vivificado pelo Espírito Santo de Deus. E Deus nos chama hoje ao arrependimento, à comunhão. Não estejamos embriagados. Abramos nossos olhos para sermos um servo de Deus, um exército do Senhor, tocados por Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E as preocupações da vida, queridos irmãos, Jesus ressoa isso. Tem tanta coisa, eu sei que vou pausar já, tá, queridos? Jesus ressoa isso das preocupações da vida na parábola do semeador. Não precisa abrir para a gente correr não, ser mais sucinto. Na parábola do semeador, ele vai falar daquele terreno de espinhos, que sempre que eu leio isso, meu coração se enche de temor. E diz assim, desse terreno de espinhos: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica como? Infrutífera. Veja que o problema aqui, queridos irmãos, não está na palavra. É a palavra de Deus. Ela pode gerar qualquer fruto, todo fruto. O problema está no solo. O que o solo tem? Preocupações dessa vida, os cuidados excessivos e a fascinação pelas riquezas. Que a palavra no original significa feitiçaria das riquezas. E eu creio, irmãos, que esse solo, ele torna a palavra de Deus o quê? Inoperante. Os irmãos aguentam mais um pouquinho só? Estou aqui orando ao Senhor para saber se eu continuo ou não. Irmãos, eu queria que a gente orasse rapidinho aqui. Eu queria que tem algo se levantando contra o que o Senhor está querendo fazer aqui nessa noite. Eu queria repreender isso no nosso meio. Eu queria abençoar as nossas crianças. Porque as crianças, elas são sensíveis ao Espírito. Isso não é culpa delas, elas são sensíveis ao Espírito. Então nós queremos abençoar esse tempo aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos receber tudo que o Senhor tem para nos falar. Nós queremos repreender tudo que se levanta contra o que o Teu Espírito quer falar sobre a nossa igreja. Nós declaramos em nome de Jesus que o diabo e todos os seus demônios, todas as principados e potestades, que se retirem desse lugar, que toda tentativa de frustrar o que o Senhor quer fazer aqui nessa noite seja repreendido em nome de Jesus. Nós abençoamos esse tempo, nós revestimos esse lugar com o Teu Espírito Santo e nós não aceitamos que nada pare o que o Senhor quer fazer aqui nessa noite.
Nós, em nome de Jesus, ministramos as nossas crianças com toda a graça, toda a paz, que elas são sensíveis a isso, mas nós declaramos o Espírito do Senhor sobre elas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor acalme os corações, que o Senhor tire daqui tudo que quer impedir a obra que o Teu Espírito Santo quer fazer na autoridade do nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Queridos, enquanto nós orávamos em grupos, estava orando junto com o Wellington aqui, o grupo aqui, terminou a oração, eu me senti muito cansado, como se algo muito pesado tivesse sobre o meu corpo. E quando a palavra começou, o Senhor me deu um discernimento de um espírito de distração. Tá, irmãos? E na hora a Evelyn virou para mim e falou assim: amor, isso é um levante do inimigo aqui, agora. E eu comecei a orar ali naquele momento. E o Senhor foi me dando um alívio, mostrando que, de fato, havia algo pesando, né, para, de fato, nos cansar. E o Wellington falou assim: irmão, é a batalha espiritual. Então, de fato, irmãos, vamos estar atentos o tempo todo. Não se confundam com as vozes que têm sido incômodo para os ouvidos, né? Mas que os ouvidos espirituais estejam atentos. Não se distraiam com o que o ouvido humano está escutando, pois o Senhor quer nos falar essa noite. De fato, é batalha espiritual. Estejamos atentos. Amém, irmãos. Glória a Deus. Também quero repreender em nome de Jesus todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Declaramos o nosso coração aqui, Senhor, acessível ao Teu Espírito Santo. Senhor, nós queremos render a nossa vida como dedicação ao Senhor. Não há mérito em nenhum de nós, Senhor. Não há mérito em nenhum de nós, mas somente ao Teu nome dai glória, Senhor. Nós queremos, Senhor, pelo Teu Espírito, colocar nossa vida como altar, para que o Teu nome seja visto em cada um de nós. Senhor, toma as nossas vidas, nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos caminhar só mais um pouquinho, tá, queridos? O texto em 1 Samuel 10, 26, diz assim: também Saul foi para sua casa em Gibeá, e foram com eles os homens valentes, cujo coração Deus tocara. Irmãos, Deus não forma um exército pelos melhores. Ele não faz assim. Ele não forma o exército com os mais bonitos, com os melhores em qualquer aspecto. Ele forma o exército tocando o coração. E não há nada mais maravilhoso do que ter um coração tocado pelo Senhor. Almeja isso. Deus toca o coração. E ao tocar, Ele forma um exército. Irmãos, eu quero ser esse exército do Senhor. Eu não quero ficar à parte disso. Deus nos chama ao propósito mais maravilhoso que existe, que é criar riquezas eternas. Pessoas que estarão na eternidade conosco, que nós o veremos. Não vai nem nos agradecer, porque o mérito é todo do Senhor, né? Mas nós o veremos e saberemos que Deus deu a graça de participar com Cristo na formação daquele cara ou daquela moça que está ali conosco. Não há nada mais digno do que ser o encarregado de Deus. Não há nada mais digno do que isso. E Deus, quando nos toca, Ele nos toca de uma forma muito profunda, porque o coração ele é fechadinho, ninguém consegue chegar nele, a não ser o próprio Senhor. E quando Ele toca o nosso coração, não tem mais vozes que possam concorrer com a voz do Senhor, porque Ele é o bom pastor, Ele fala e as ovelhas ouvem a sua voz, daqueles que foram tocados pelo Senhor. Paulo vai falar desses homens tocados pelo Senhor, que estão no exército do Senhor, lutando as guerras do Senhor, para os despojos dele. E ele vai falar em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4, ele vai falar para Timóteo assim, e eu recebo como se ele estivesse falando comigo.
Sofre, Bruno, André, pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. E ele vai dizer, o soldado em serviço. Irmãos, nós somos soldados em serviço ou não? O soldado em serviço não se mistura com os negócios da vida, mas a fim de agradar aquele que o alistou. E quando nós estamos de não se misturar com os negócios da vida, talvez para os mais recentes, não quer dizer que nós não temos que trabalhar com muito esforço, com muito empenho, gerar uma vida digna para a nossa família. Não quer dizer isso. Mas que essas coisas não podem tomar o nosso coração e ser o principal foco da nossa atividade nessa vida. Porque essa é uma vida muito pobre. Nós podemos ter muitas riquezas e sermos extremamente pobres. Então Deus quer guardar o nosso coração para que a gente esteja como um bom soldado em serviço. E Paulo, que deu essa exortação a Timóteo, ele depois vai dar um testemunho de Timóteo. Ele vai falar assim, o texto está em Filipenses 2, 20 e 22, vai dizer assim, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não de Cristo Jesus. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo. Irmãos, esse é o testemunho que Deus vai dar a cada um de nós, em nome de Jesus. Um bom soldado de Cristo, que não busca os seus próprios interesses, senão os de Cristo. Em nome de Jesus. E agora, vamos para a última parte daquilo que o Senhor repartiu ao meu coração, que é quanto à voz do Senhor. A voz do Senhor, como está escrito na palavra, ela é uma voz de muitas águas. Tem 3 versículos de Apocalipse e um de Ezequiel que fala que a voz do Senhor é como uma voz de muitas águas. E o que significa isso? Significa algumas coisas, mas eu quero ressaltar 2. A primeira é que ela é majestosa. Uma voz de muitas águas é uma voz majestosa, forte. Preste atenção, o Cauã deu um testemunho das cataratas do Niágara, né? Que você vai lá e você vê a força e a potência daquilo e você fica meio que hipnotizado, não é isso, Cauã? Você fica olhando para aquelas águas e aquela voz, e o que você vê ali? Você vê a glória, você vê majestade, você vê poder. Mas ela é também uma voz que, para nós estarmos nela, nós precisamos estar imersos nessas vozes. Nós precisamos estar bem dentro para a gente poder ouvir o Senhor. Porque o Senhor, na minha experiência, talvez os irmãos possam pensar assim, ele não fala gritando, ele fala baixinho, calmamente e baixinho, lá no coração. E aí o Senhor toca o nosso coração. Mas o que acontece? É que nós temos vozes concorrentes à voz do Senhor. E talvez o que tenhamos feito é que tenhamos essas vozes demais. E nós precisamos tirar essas vozes. Deus começou a falar comigo a partir de um texto que está em 1 Timóteo 4, 6 a 10. E esse é o último texto que eu vou trabalhar com os irmãos. Dizendo assim: nós estamos falando de um exército tocado pelo Senhor, um encarregado do Senhor. E esse texto vai bem dentro disso. Diz assim, Paulo novamente para Timóteo, tá, irmãos? Timóteo sendo pastoreado por Paulo, nós sendo pastoreado por Paulo aqui, ó. Maravilhoso. Expondo essas coisas aos irmãos, as falsas doutrinas, heresias que ele estava trabalhando nos textos anteriores, você será um bom ministro de Cristo Jesus. Um bom encarregado. Ministro aqui é encarregado. A palavra no original, diácono.
alguém que foi encarregado de uma missão, de um serviço. Expondo essas coisas, você será um bom ministro, um bom encarregado. Aí ele vai dizer como é esse bom encarregado. Como nós podemos ser esse bom encarregado de Cristo? Aí ele vai dizer, alimentado com a palavra da fé e a boa doutrina que você tem seguido. E depois, mas rejeite fábulas profanas de velhas caducas. E mais à frente ele vai falar assim, exercite-se pessoalmente na piedade. Então ele está falando de duas coisas aqui para nós, e aqui engloba a disciplina, para a gente agradar aquele que nos recrutou. Ele vai falar de nutrição e ele vai falar de exercício. Com relação à nutrição, ele vai dizer assim, alimente-se da boa doutrina de Deus. Eu criei toda uma palavra só sobre isso, mas eu não vou falar. Mas, queridos irmãos, a palavra diz assim, habite em vós ricamente a palavra de Deus. Não existe um bom soldado efetivo se não habitar nele ricamente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a espada. Nenhum soldado guerreia sem uma espada. E o que nós precisamos ter com a palavra de Deus? Conhecimento teológico? Não. Intimidade com ela. Intimidade. Ele vai dizer que maneja bem a palavra da vida. Habite em vós ricamente a palavra de Deus, que maneja bem essa palavra. Como eu vou manejar bem essa palavra se ela não está aqui dentro de mim fluindo? Não, queridos, não é prudente que um servo do Senhor não tenha contato diário com a palavra de Deus. Não dá para viver um dia sem um contato mínimo com a palavra de Deus. Esse comportamento não é compatível com um bom ministro de Cristo. Não dá para levantar o dia e passar o dia todo sem acesso à palavra de Deus. Tudo bem se acontecer eventualmente, mas não pode ser a ordem da nossa vida. Porque a palavra de Deus, a gente se aproxima dela para ler, para que ela nos leia, para que ela varra as afeições erradas que estão dentro da gente e os pensamentos equivocados que estão nos levando a entendimento que desagradam o Senhor. Na tua luz, vemos a luz. A luz de Deus, ela está na palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus caminhos. Como eu serei iluminado no meu coração e na minha mente, naquilo que Deus quer trabalhar em mim e tirar os ídolos do meu coração, se eu não me entrego a essa palavra e deixo ela me ler? Eu me tornarei um servo inútil se eu não manejar bem a palavra de Deus. Não quero colocar peso sobre os irmãos, mas, queridos, o Senhor me direcionou a isso essa semana. Eu sei que a igreja está precisando mais de consolo. E meu coração, quando estava da palavra, assim, eu quero consolar os irmãos, o Lauro e tal, mas não foi isso que Deus falou comigo. A palavra que Deus falou comigo era essa. Deus quer formar um povo, um exército, que usa bem as ferramentas, os instrumentos para essa guerra, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos nutrir, irmãos? Às vezes é um versículozinho pequenininho que você vai ler no dia. Eu estou fazendo com alguns irmãos, nós pegamos um cronograma bíblico, nós estamos lendo, nós estamos na 40ª semana já. Não são todos que conseguiram chegar à 40ª, foram ficando pelo caminho, mas depois vai voltar. Mas 40ª semana, e todo dia Deus fala um pouquinho ali comigo. E aquela palavra varre a minha mente, varre o meu coração. Às vezes nós estamos divididos com o irmão, e nós aceitamos, como se isso fosse normal. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra não está surtindo efeito em nós. Porque se ela estiver surtindo, nós vamos olhar para nós e vamos falar, não, isso é inaceitável, porque isso ofende o meu Senhor. E quem é que gera esse arrependimento? É a palavra de Deus.
Mas ele também fala sobre exercício. E aí ele vai falar o seguinte, eu botei vários textos do Salmo 119 aqui, sobre a perfeição da palavra de Deus, mas não vai dar. Vamos para o exercício, para a gente finalizar. Ele vai dizer assim, a continuidade do texto, né? Um pouquinho antes, por gentileza, Ana. Mas rejeite as fábulas, né? Exercite-se pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. E eu quero ressaltar isso, irmãos. O que é piedade? Piedade é devoção a Deus. Piedade engloba buscar o Senhor, se quebrantar, viver uma vida agradável a Deus, guardar os mandamentos. Piedade é um termo amplo que engloba tudo isso, que significa ser devoto a Deus, ser entregue, ser rendido a Deus. E ele vai dizer o seguinte, exercite-se nisso, em você se entregar a Ele, em você se render a Ele. Deixe o Senhor apontar os ídolos do coração e deixe esses ídolos serem destruídos. É o dinheiro? É o trabalho? É a tecnologia? São os filmes? São as séries? As coisas lícitas? Deixe o Senhor tocar isso aí, se renda, exercite-se na piedade. E ele vai falar sobre essa devoção, e ele faz um comparativo aqui com o exercício físico, porque eles são similares em um aspecto e se divergem em outro. No que eles são similares? Os dois requerem muito sacrifício, muita disciplina. O termo no grego ali, exercite, é gimnasio, que se refere a ginásio do atletismo grego da época. É um texto muito específico para falar de uma vida que é dedicada, com disciplina, com rigor. O que Paulo está falando para Timóteo é, Timóteo, seja rigoroso em se exercitar na devoção a Deus. Muitos fazem isso em relação ao exercício físico. Não é isso? Ele vai fazer um comparativo diferente aqui. O exercício físico tem valor? Tem. Por quê? Porque o exercício físico nos dá uma boa saúde, nos dá uma aparência, nos dá vitalidade, longevidade. Ele tem um valor. Porém, esse valor, por mais que seja bom, ele é limitado no tempo. Agora, a piedade não. Ela tem valor eterno. Porque ela trabalha duas coisas. A vida que é e a vida que há de vir. Quanto à vida que há de vir, é maravilhoso pensar no que vem. Eu falei 4 palavras uma vez aqui sobre esse retorno do Senhor, sobre essa esperança tão maravilhosa que temos, do Senhor voltar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é, não haverá nem luto, nem choro, nem dor. Nós poderemos ver Deus face a face, e eu creio que essa é a maior anseio de todos nós aqui. Só que eu creio que o que o Senhor quer gerar para nós é um foco na vida que é. Deus quer, creio, irmãos, que Deus quer que nós nos tornemos maduros no exercício da piedade. Para a vida que é. Qual vida, irmãos? Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Uma vida em que a palavra habita ricamente em nós e que nós manejamos bem essa palavra da vida. Mas por isso nós precisamos deixar que o lixo deste mundo saia de dentro do nosso ventre. Nós precisamos tirar as vozes que estão concorrendo com o Senhor. Todas as vozes. Para finalizar, o Senhor me falou especificamente sobre o uso de celulares para mim, há um tempo. Ele estava falando comigo que isso tem minado a minha relação com Ele. Porque Ele coloca muitas vozes na minha mente. Tem uma coisinha chamada microtédio, para finalizar, queridos. Parece que não é espiritual, mas é espiritual que eu vou falar. Que é uma coisa assim, que antes do celular, nós tínhamos muitos espaços do nosso dia que a gente não tinha estímulos cognitivos. Então a gente estava ali esperando
a fila do banco, o elevador, ou vai ao banheiro, ou vai passear com o cachorro. E o que a gente fazia então? Ficava pensando, sem estímulos. E aquilo então, o que acontecia? A gente tinha momento para pensar, gerava introspecção. Você pensava talvez em algo de errado que você fez, que no mundo chamam de mindfulness. Ok? Mas o que está acontecendo? O uso de celulares, o celular cola no bolso. E aí, a gente anda, a gente tira o microtédio e preenche com o celular. E aí a gente vai se alimentando de lixos. E lixos, e lixos, e lixos. Muitos deles, na maioria das vezes, creio para os irmãos, que são lixos lícitos. O que isso gera em nós? Além de absorver tanto lixo, gera um anseio contínuo por uma coisa chamada dopamina, que é uma sensação de prazer. Aí a gente vai rolando aquele celular, a gente sente um prazer. Por que quando agora eu estou na fila do banco, imediatamente, sem pensar, quase que espontaneamente eu pego e já vum? Porque eu estou acostumado com um nível de dopamina contínuo em mim. Estão entendendo? Além de não me dar espaço para pensar e ouvir o Senhor, eu me encho de vozes e fico viciado num prazer contínuo, que é uma orgia, e que me deixava entorpecido. Eu comecei a tirar os celulares, eu uso muito pouco hoje, tirei o Instagram, não a conta, mas o aplicativo, chego em casa, boto o celular na estante, não vejo mais, coloquei períodos para ver as mensagens de WhatsApp, comecei a andar com meu cachorro sem celular. E, queridos irmãos, eu estou andando com meu cachorro chorando direto, porque Deus começa a falar ao meu coração e me quebrantar. E eu estava substituindo aquilo pelas vozes, altas vozes e muitas vozes que estavam falando comigo e que não tinham utilidade nenhuma, queridos irmãos. Isso é um exemplo. Nós podemos falar de filmes, de séries, várias séries, que para ver uma história legal, às vezes a gente vai se entupir de lixo pornográfico. E aí, às vezes, a gente tem um problema nessa área e temos dificuldade para vencer, quando, na verdade, a batalha está em você tirar o lixo lícito da sua vida. Entenderam isso? Cada irmão sabe das suas coisas. Estou falando da minha. E eu creio assim, que Deus, Ele quer que a gente dê um passo para trás em tudo isso. Desacelerar, tirar as muitas vozes, para a gente poder ouvir a voz do Senhor. E para isso, irmãos, vai ser necessário que nós amadurecemos nas disciplinas espirituais. E a gente está falando de oração, vida de oração que o André falou, de jejum que os irmãos estão fazendo, leitura da palavra. Mas eu quero dizer assim, queridos, antes das disciplinas espirituais, nós precisamos que o Senhor nos dê uma experiência, que Ele é bom, que Ele é deleitável, que Ele é maravilhoso, para que pratiquemos isso com disciplina que nos é chamada, mas com o coração incendiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Creio que Deus tem um tempo de maturidade para todos nós amadurecermos no Senhor. Tem alguém aqui que não quer? Graças a Deus. Estamos aí, queridos. Deus é maravilhoso. Falei isso para o Lauro. Lauro vê assim também. Ele crê que a igreja está desapercebida. Ele falou comigo. E que a igreja precisa sair desse desapercebimento. Que nós precisamos abrir os nossos olhos para não ser um moço e enxergarmos as coisas. Em nome de Jesus. Mas isso vai requerer de nós sacrifício. E eu creio que é tempo de deixarmos o parquinho que nos infantiliza, o excesso de entretenimento, viver essa vida como se fosse só um deleite. É um deleite também,
Temos que sair do parquinho, temos que entrar num ambiente de guerra, temos que nos preparar para essa guerra, e o nome de Deus vai ser louvado, vai ser glorificado nessas coisas. Em nome de Jesus, irmãos, que recebamos essa palavra não como condenação, mas como algo de ânimo. Cara, eu preciso mudar algumas coisas, vou buscar ajuda de outros irmãos, mas eu preciso buscar. Amém. Em nome de Jesus. Boa noite. No início da reunião, enquanto a gente estava na parte do louvor ainda, o Senhor entregou uma visão e eu estava orando para que o Senhor abrisse os céus, derramasse, e de fato eu vi os céus sendo abertos, essa congregação com um teto rasgado e uma vasilha com azeite sendo derramado. E creio que é isso, a gente entrar debaixo desse azeite, se mergulhar nessa água poderosa. O Senhor está derramando unção nova, óleo novo, vigor, limpando, no nome de Jesus. Pai, bendito seja o Senhor, louvado é o seu nome, santo, puro, irrepreensível.